Fala, moçada! E aí, vamos lá para mais uma questãozinha agora, questão de número 42 da prova da UES 2025.2, primeira fase. Então, me acompanha aqui e, cara, se esses vídeos estão te ajudando, não esquece de deixar o like e comentar aqui embaixo, tá? Isso ajuda demais o canal a crescer e o melhor, não custa nada e você ainda ajuda muito, muito, muito o nosso canal, tá bom? Então, o que a questão de número 42 vai falar aqui pra gente? Ó, no estudo do eletromagnetismo, o movimento de uma carga elétrica pontiforme positiva que, em um campo eletromagnético, é determinado pelas forças que atuam sobre ela. A interação da carga com os campos elétrico E e magnético B obedece à força de Lorentz, descrita pela equação, aí ele deu aí, né, que o Q é E mais V vetor B. Aí tem um parênteses, pessoal, que quando ele bota o E e o B em negrito e o V também, né, esse negrito é a notação vetorial, tá certo? Ó, então, em vez de ele escrever, por exemplo, V e botar a setinha em cima para indicar que é um vetor, ele bota em negrito, tudo certo? Onde V representa o vetor velocidade da partida. Desprezando a força gravitacional, assinale o item no qual se descreve corretamente o efeito da força de Lorentz sobre a carga aqui. Bem, antes da gente começar a ler aí os itens, né, as alternativas e indicar por que está verdadeiro, por que está falso, deixa eu fazer uma rápida recapitulação aqui, tá bom? Então, eu comecei aqui, ó, colocando já uma figurinha e eu já queria discutir algumas ideias aqui, tá certo? Então, primeira coisa, imagina que eu bote aí uma carga positiva e uma carga negativa. Então, nesse caso, o que a gente vai ter? Como é que funciona a força elétrica, né? Como é que a gente pode calculá-la? A força elétrica, eu vou chamar aqui de FE, né? O vetor força elétrica, ele é dado por qual relação? Você vai pegar a carga, ó, você vai pegar a carga que está sob a ação do campo e você vai multiplicar pelo campo. É assim que funciona, então, para a gente calcular a força elétrica, né? Quando uma carga aqui está sob a ação de um campo elétrico é. Beleza? Repara que essa carguinha aqui, ela pode ser positiva ou negativa. Essa carga é a carga vítima, né? Ela é quem está sob a ação desse campo elétrico é. Quando esse campo atua sobre essa carga, a consequência é o surgimento dessa força elétrica aqui, beleza? Bem, voltando agora. Essa carga, ela pode ser positiva ou negativa. Se essa carga for positiva, quer dizer que a força elétrica e o campo elétrico vão ter mesma direção e mesmo sentido. Agora, se essa carga ela for negativa, aí quer dizer que a força elétrica e o campo elétrico vão ter mesma direção, porém sentidos opostos. Então, olhando para essa nossa figurinha aqui em cima, a gente vai ter o seguinte, ó, a carga positiva, ela vai sentir aqui uma força elétrica na mesma direção e no mesmo sentido do campo elétrico, tá certo? Ó, então tá aqui a força elétrica que ela sente. Já a carga negativa, pessoal, ó, ela vai sentir uma força aqui no sentido oposto ao campo elétrico, beleza? Então, nesse caso aqui, a nossa carguinha vai sentir uma força no sentido oposto, beleza? Então, isso aqui é a força elétrica, né? Aqui eu estou olhando somente para o campo elétrico, eu não estou considerando o campo magnético, só para a gente recapitular aqui algumas ideias, tá certo? Repara que essa força elétrica não vai depender da velocidade dessa carga. Essa carga pode estar parada, ela pode estar em movimento, isso não influencia na força elétrica, beleza? Pronto, então vamos lá. E em relação a campo magnético barra força magnética, como é que funciona? Então, rápida recapitulação aqui, tá? Então, eu coloquei aqui uma carguinha positiva e uma negativa, só para a gente lembrar aqui algumas ideias. E essas duas cargas estão numa região permeada por um campo magnético uniforme, beleza? Bem, nesse caso aqui, na primeira situação, eu estou colocando as duas cargas, tanto a positiva quanto a negativa, pessoal, em repouso. E o que a gente verifica aqui é que elas permanecem em repouso quando você as coloca nessa região, né? Ó, indicando que a força magnética que vai atuar sobre essas cargas é nula. Ou seja, a força magnética aqui vai ficar igual ao vetor nulo, perfeito? Então, quando a carga está em repouso na região de campo magnético, não temos força magnética. Agora, se eu colocar essas duas cargas para se moverem nessa região de campo magnético, de modo que o vetor velocidade V seja paralela ao vetor campo magnético B, então o que vai acontecer? O que a gente verifica é que essas cargas elas vão descrever um MRU, um movimento retilíneo uniforme. Ou seja, isso indica que, mais uma vez, né, a velocidade é constante, então não tem força resultante.
Ou seja, mais uma vez aqui, a força magnética vai ser nula. Beleza? Caso esse V, né, ele fique paralelo a B, mas em sentido oposto, a verificação é exatamente a mesma, tá? Essa partícula ela vai descrever um MRU, de modo que mais uma vez aqui, pessoal, a força magnética vai ser nula. Então aqui a gente também não tem força magnética. Agora, se eu colocar esse V aqui, esse vetor velocidade, perpendicular ao campo magnético B, aí lembra que nesse caso vai ter força. Essa força, inclusive, você pode fazer pela regra da mão direita, né? Bota os 4 dedos no sentido do campo, dedão no sentido da velocidade. E aí, como é uma carga positiva, você vai com a palma da mão e dá o tapa, tá certo? Ó, como esse tapa seria para cima, essa carguinha, né, ela sentiria uma força magnética para cima, ou seja, saindo aí da tela, tá certo? Saindo da sua tela. Então, nesse caso, sim, a gente teria uma força magnética e ela estaria saindo da tela. Perfeito? Como é que a gente calcula o módulo dessa força magnética? Muito fácil. Lembra que o módulo, direção e sentido, é a regra da mão direita, tá certo? Agora o módulo você vai pegar o módulo da carga, o módulo da velocidade e o módulo do campo magnético, tá certo? Então você vai pegar o módulo da carga, o módulo da velocidade e o módulo do campo magnético. Lembrando que se essa carga for positiva, você vai com a palma. Se ela for negativa, você vai com as costas da mão. Então, por exemplo, se essa carga ela fosse negativa, essa força ela estaria apontando para dentro da tela e não para fora. Perfeito? Agora, e se essa velocidade aqui, ela não for perpendicular e nem paralela, ela tiver duas componentes? Aí, nesse caso, você já sabe que a componente que é paralela, se dependesse somente dela, não teríamos força. Mas, devido à componente perpendicular, a gente vai ter sim força magnética aqui, tá certo? Ó, é por causa da componente perpendicular que a gente tem força. Ah, tá. Eu estou dizendo aqui para vocês que nesse caso o ângulo entre V e B é θ. Então nesse caso aqui, pessoal, eu vou calcular exatamente que nem o caso anterior, tá? Só que em vez de eu usar o V, eu vou usar o quê? A componente perpendicular. Então nesse último caso aqui, o módulo da força magnética seria o quê? Ó? Você vai utilizar aqui o módulo da carga, o módulo da velocidade, melhor dizendo, da componente da velocidade que é perpendicular ao campo e do campo magnético. Só que essa componente da velocidade que é perpendicular ao campo, ela vale o quê? Ó? Se você olhar para a figura aí, ela vai valer V seno de θ, não é isso? Ó? Então, nesse caso, a força magnética, o módulo da força magnética, seria dado pelo quê? Seria dado por QVB seno de θ. Repara o seguinte, ó, e aqui vem um detalhe importante. A força magnética vai estar para onde, professor? Vai estar saindo do quadro, que nem na questão anterior, tá certo? Ó, então, a força magnética nesse caso, pessoal, ela também vai estar saindo. Ela vai depender somente da componente perpendicular. Beleza pura? Agora, o que eu quero chamar a atenção de vocês aí? Né? Quando é que a força magnética vai apresentar o seu máximo módulo? Quando V e B forem o quê? Perpendiculares. Quando V e B forem perpendiculares, a força magnética apresenta o seu máximo módulo. Essa é a ideia que você tem que ter na mente para a gente resolver essa questão. Tá bom? Então, feito essa recapitulação aí, né? Feito toda essa discussão aí, agora sim a gente está apto a ler a questão e resolvê-la rapidamente, tá bom? Então vamos lá. Nesse caso aqui, ele quer saber o que está correto, né? O que está correto? Vamos lá então. Item A. Se a carga Q for positiva, então se a carga Q for positiva e estiver inicialmente em repouso, ela não estará sujeita a nenhuma força, independente da presença dos campos elétrico e magnético. Falso, né? Repara que ele está falando aqui de uma situação de uma carga que se encontra inicialmente em repouso. Bem, o fato dela estar em repouso implica que realmente ela não vai ter força magnética atuando sobre ela. Porém, lembra que a gente conversou sobre força elétrica? A força elétrica não depende se a carga está em movimento ou em repouso, tá? Então vai ter sim, no caso vai ter força elétrica. Beleza? Então, essa primeira alternativa aqui está o quê? Ó? Está falsa.
Item B. Se a direção do vetor campo magnético for paralela à direção do vetor velocidade, a força resultante sobre a carga será máxima. Falso, né, pessoal? Por que isso aqui é falso? Ó, a gente está numa situação em que o V e o B são paralelos. E lembra o que a gente falou? Nesses dois casos, né, você vai ter que a força magnética é quanto? Zero. Professor, mas pode ter força elétrica. É verdade, pode ter força elétrica. Mas, nesse caso, com certeza a força resultante não vai ser máxima, porque nem força magnética tem, né? Dá para eu tirar uma força resultante maior somando elétrica com magnética, né? E é o que a gente vai ver já já, tá? Então, uma situação em que a força magnética é zero, com certeza não vai ser a situação de força resultante máxima, tá certo? Então, esse item aqui tá falso também. Beleza? Item C. A força resultante é máxima quando os vetores força elétrica e magnética estão em mesma direção e mesmo sentido. Até aqui, meu amigo, tá perfeito. Até aqui tá perfeito. Vamos continuar. Independente do ângulo entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. Ih, aqui deu ruim. Independente do ângulo não, né? Você sabe que a força magnética, né, o módulo dela vai depender do ângulo. Tá aqui, meu amigo, ó, a força magnética, o módulo dela vai depender desse ângulo. Não tem como você dizer que a resultante é máxima para independente do ângulo. O ângulo influencia sim, tá certo? Ó, então isso aqui tá falso. Começou muito bem o item, mas aí ele desandou no final, então tá falso. Consequentemente, né, nosso gabarito já fica no item D, que é o que sobrou, mas vamos analisar aqui ele, não. A força resultante é máxima quando os vetores força elétrica e força magnética estão na mesma direção e no mesmo sentido, e ainda quando a direção entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético formam 90 graus. Aí sim, no caso em que o ângulo, né, θ é 90, a força magnética ela vai apresentar o seu máximo módulo, não é isso? O máximo módulo dela. Então, ótimo, isso aí tá perfeito. Agora, como é que seria essa situação? Vamos fazer aqui um esboço, só para a gente ver, né? Então, vou passar aqui para o lado, ó, eu meio que já desenhei aqui como é que poderia ser essa situação. Olha só, imagina um campo elétrico horizontal para a direita e imagina um campo magnético, ó, xizinho, tá entrando aí na tela, tá certo? Tá entrando na tela. Nesse caso, eu estou lançando aqui a carga de modo que a velocidade está para baixo. Como é que ficaria essa situação? Bora analisar? Olha só, aqui teríamos uma força elétrica também para a direita, afinal você sabe que como a carga é positiva, a força elétrica e o campo elétrico vão ter mesma direção e mesmo sentido. Agora, para onde é que está a força magnética aí? Usa a regra da mão direita. 4 dedos no sentido do campo, faça isso aí com a sua mão direita, certo? Ó, 4 dedos no sentido do campo, dedão no sentido da velocidade, você vai lá e dá o tapa. Quando você dá o tapa, você vai ver que a força magnética ela vai estar para a direita também. Ó. Então, nesse caso aí, pessoal, a gente vai ter a força magnética também para a direita. Ei, se as duas forças, a elétrica e a magnética, estão para a direita, mesma direção, mesmo sentido, esse é o caso que pode dar a máxima resultante. E mais, eu estou na situação em que eu vou ter a máxima força magnética porque V é perpendicular a B. Então aí sim, eu tenho a máxima força magnética e o F é a força elétrica é paralela à força magnética. Aí é o combo perfeito para você ter a máxima força resultante. Fechado? Então, com isso, realmente não tem para onde correr, né? O único item correto aqui vai ser o item D. Fechado? Então, espero que tenha ficado muito claro, espero que vocês tenham gostado dessa resolução. Continua aí, vê as próximas resoluções que tenho certeza que vai ajudar muito na prova de vocês, tá bom? Valeu, galera. Forte abraço, não esquece de deixar o like e até a próxima.